Uma coisa que mexe muito com o meu coração é o que a própria palavra de Deus afirma sobre o sofrimento de Jesus. Em Hebreus capítulo 5, os versos 8 e 9, a Bíblia nos diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Repita isso: o meu Jesus muito aprendeu pelo que sofreu. Então, se Jesus é para mim e para você o caminho, a verdade e a vida, no exemplo dele, nós podemos entender que o sofrimento não bate a nossa porta por acaso. Agora, como reagimos ao sofrimento determina muita coisa em nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, amém? Existem pessoas decepcionadas com Deus por causa do sofrimento, tristes com Deus por causa do sofrimento, e fazendo muitas perguntas por causa do sofrimento. E geralmente questionam: se Deus é bom, então por que sofremos? Alguém já ouviu isso? Como pode? Deus é bom, e por que então sofremos? O porquê sofremos é uma pergunta que atravessa séculos, onde as pessoas tentam descobrir a causa, o porquê do sofrimento. Mas uma coisa que nós podemos entender e compreender pela palavra de Deus é que a causa do sofrimento, ou pelo menos uma delas, é o pecado. Uma vez que o pecado entrou no mundo, o sofrimento também veio no pacote. Então, em um mundo caído, nós sofremos, porque esse mundo caído é um mundo inseguro. Repita isso: no mundo eu terei aflições. E por que nós temos aflições no mundo? Porque o mundo que nós habitamos, por causa do pecado, é um mundo inseguro. Eu não sei se vocês já perceberam que no mundo tem abismo, tem fogo, tem água, tem terremotos, que ao mesmo tempo que parece ser algo bom, também pode ser algo que nos faz sofrer. Quem já percebeu que o fogo queima? Quem percebeu na infância que o fogo queimava? Ai, que luzinha bonita, deixa eu ver como que é. E põe a mãozinha lá e queima. Então no mundo nós sofremos porque o fogo queima, a água afoga. No mundo tem terremotos que derrubam casas. Mas veja bem, sofremos não só porque o mundo é um mundo caído por causa do pecado, mas porque esse mundo é habitado por pessoas livres. E pessoas livres têm como opção fazer o bem, como também fazer o mal. Quem aqui já sofreu por causa de outro ser humano? Só faz um sinalzinho aí. Então no mundo nós sofremos porque ele próprio é inseguro, mas também é habitado por pessoas livres e pessoas que podem fazer o bem e também fazer o mal. E fazem o mal porque a própria palavra de Deus afirma, Romanos 3:23, que todos pecaram. Tem uma pergunta que eu gosto muito que Erwin Lutzer faz no seu livro, que o próprio título já é de despertar curiosidade. O título do livro diz bem assim: por que pessoas boas fazem coisas más? Interessante, não é? Você já se perguntou por que pessoas boas fazem coisas más? Olha assim e fala: meu Deus, é o filho da Dona Maria. Como pode uma pessoa tão boa fazer isso? E aí você vai ler o livro e vai descobrir o porquê pessoas boas
fazem coisas más. Vocês querem saber a resposta? Quem vai ler o livro? Ninguém, né? Então eu vou ter que contar, né? Posso contar? Não vai desistir de ler o livro? Erwin Lutz chega a uma conclusão: pessoas boas fazem coisas más. Por quê? Não existem pessoas boas. Essa pessoa do seu lado aí, por causa do pecado, ela pode fazer algo mal. Pode ou não pode? Dá uma olhadinha aí. Se eu fosse você, ficava esperto. Dá uma olhada se não tem cara de perigoso e perigosa. Dá uma olhada. Pode olhar. Acredite. Você sofre porque habita um mundo inseguro. É um mundo que, se você acelera na curva, o carro capota. Mas é um mundo onde você está cercado de pessoas. E o dia que você estiver cercado só de pessoas boas, pessoas que não fazem mal a ninguém, pessoas que não pisam no calo de ninguém, você pode dar uma beliscada bem forte, que você vai ver assim: nossa, não dói. Aí você vai ver um anjo passando ali, do outro lado, e aí vai entender: nossa, estou no céu. Esse lugar cercado só de coisas boas é só no céu, viu? E enquanto você não está lá, aqui no mundo o sofrimento faz parte da nossa vida. Então sofremos porque habitamos um mundo inseguro, sofremos porque habitamos um mundo de pessoas livres, e pessoas livres que são pecadoras, e pessoas livres dominadas pelo pecado ferem, machucam. Mas também sofremos porque vivemos as consequências dos nossos atos. Repita isso: tudo que o homem plantar, inevitavelmente vai colher. É uma lei bíblica, é uma lei da palavra de Deus, e ninguém foge dela. Tudo, pois, quanto o homem semear, isso também ele vai colher. Então nós também sofremos as consequências dos nossos atos, as consequências das nossas escolhas, as consequências das nossas decisões. Mas também sofremos porque temos forças espirituais que trabalham dia e noite para nos destruir. Evangelho de João, capítulo 10, o verso 10 nos diz que o ladrão vem senão para fazer carinho, ajudar você a multiplicar as coisas que você tem, construir as coisas boas da vida. É assim? Sério? João 10:10 diz o quê? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O inimigo das nossas almas, dia após dia, trabalha para que de alguma forma você seja afetado. Mas acredite, há sofrimentos que fazem parte da própria agenda de Deus, para que você seja quem você nasceu para ser. Então há muitas causas para sofrermos. Sofremos porque habitamos um mundo caído e inseguro. Sofremos porque estamos rodeados de pessoas livres, capazes de fazer o que é mal. Sofremos porque colhemos as consequências dos nossos próprios atos. Semeamos e colhemos de acordo com a semeadura. Sofremos porque existe um capetinha do inferno, dia após dia, lutando contra as nossas vidas. Mas também sofremos porque às vezes existem algumas tempestades, que é a expressão do amor de Deus em nossas vidas. Quer uma ideia? Um exemplo? Jonas. Deus disse: Jonas, eu quero te usar, e eu quero que você pregue o evangelho em Nínive.
A Bíblia diz no capítulo 1 de Jonas que ele se dispôs, mas para fugir. E aí, quando ele vira as costas para um chamado de Deus, compra a passagem, entra na embarcação e vai para Tarsis. O mar está lindo, mas de repente o que acontece? Sobreveio uma grande tempestade, que você que conhece a história sabe que terminou com Jonas caindo no mar e por um grande peixe sendo levado aonde ele precisava estar, para poder cumprir com o propósito que Deus tinha na vida dele. Então existem sofrimentos que é uma expressão do amor de Deus por você. E repita isso: Deus ama e Ele disciplina os filhos a quem Ele ama. Amém? Quem gosta da disciplina do Senhor? Olha. Amém. É expressão de amor. Então veja bem, as causas do sofrimento podem ser muitas. E o sofrimento bate na porta de todas as pessoas. Mas acredite, ainda que o sofrimento chegue até você, e é algo que você não tem escolha, vai chegar. Como você reage ao sofrimento, aí é você que determina. Então o sofrimento chega a todos. E Agostinho, ele disse o seguinte: Deus teve apenas um único filho que nunca pecou, mas nenhum que nunca sofreu. A própria Bíblia diz que Jesus, ainda que sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E você pode dar o nome que você quiser ao sofrimento, ele vai bater a sua porta. E aí, o que eu posso aprender com o sofrimento? Como eu posso reagir ao sofrimento? Quem eu me torno quando o sofrimento bate a minha porta? Repita isso: o sofrimento é variado e é complexo. Então entenda uma coisa: o sofrimento ele pode abranger a sua mente, as suas emoções, o seu físico, o seu espírito, e ele pode se manifestar de várias formas. E dentre essas formas tem a dor do faminto, tem a dor do desamparado, tem a dor do órfão, tem a dor da vítima, tem a dor do enlutado, tem a dor do perdido, tem a dor de quem desfez um casamento, de quem viu uma família se separar. E no meio de todo esse cenário vem as dores com o medo, com a ansiedade, com a humilhação, com o desprezo, com a solidão, a dor do remorso, e dores que podem ser no corpo, como podem ser nas emoções, como também pode abater no seu espírito. E aí a primeira coisa que você precisa saber é: Deus não nos poupa do sofrimento, mas caminha lado a lado conosco em meio ao sofrimento. O sofrimento vai chegar a todos, mas saiba que se ele chegar, Deus está lá com você. Deus não vai abandonar você. Deus não vai desamparar você. Deus não vai decepcionar você. Ele estará com você, ainda que o sofrimento chegue em você. Então veja bem, Isaías capítulo 43, o verso 1 ao 3. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu.
E quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não te queimarás, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. A Bíblia diz que Ele não vai te livrar das águas, não vai te livrar das chamas, mas está dizendo que você é dele, que Ele te escolheu, e mesmo que você passe pelas chamas, mesmo que você passe pelas águas, Ele estará com você, e você sairá mais que vencedor. O sofrimento vem até você, mas a presença de Deus é com você, ainda que no sofrimento. O Salmo de número 23, o verso 4, é muito conhecido. É o Salmo onde começa o salmista dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E isso não significa que porque Ele é o seu pastor, o sofrimento não vai bater a sua porta. E aí no verso 4 ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Ele não está dizendo que você não vai passar pelo vale, mas Ele está dizendo que quando você passar, Ele estará com você. E não apenas como um observador, mas como aquele que te protege, que te guarda, que te sustenta. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, primeiro, Deus não nos poupa do sofrimento, mas no sofrimento a presença dele é real conosco, porque Ele caminha conosco, mesmo que em meio ao sofrimento. Segundo, Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida e as canaliza para o nosso bem. Ainda que pareça que só vai ser coisa ruim, ainda que pareça que só vai ser dor, ainda que pareça que não tenha nada de bom no meio dessa circunstância, acredite, Deus está trabalhando e canalizando tudo para o seu bem. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 5 verso 20 traz a convicção de José, depois de ser traído pelos irmãos, depois de ser perseguido de várias formas no Egito, mas depois que tudo se passou, depois que ele aprendeu o que tinha que aprender, ainda que no sofrimento, olha que interessante o que diz o verso 20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele foi traído pelos próprios irmãos, ele viveu dores inimagináveis, dores que ele jamais achou que seria capaz de suportar. Mas em meio a todas essas dores, ele chega à conclusão, quando surge uma grande fome na terra, e a sua própria família vem para o Egito pedir ajuda, e ele agora como governador, ele pode ajudar a própria família, e principalmente os irmãos que o traíram, que o jogaram num buraco. E aí, ele está certo: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou aquilo que era mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então veja bem, quem aqui é filho de Deus? Você sabia que você está predestinado a ser imagem e semelhança de Jesus? Quem sabia disso? Por causa dessa bênção maravilhosa que Ele está fazendo na sua vida, o sofrimento faz parte do processo de Deus de transformar você imagem e semelhança de Cristo.
E é interessante que Romanos capítulo 8, verso 28 nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O sofrimento bateu na sua vida, chegou à sua vida. Acredite nisso, não é por acaso. E não vai ser sofrimento pelo sofrimento. Se você entender que Deus está com você, você vai reagir da forma certa no sofrimento, e você vai ver Deus pegando aquilo que era dor, transformando em algo bom na sua vida. E você não vai ter nenhuma dúvida que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que foi chamado segundo o seu propósito. Terceiro, repita isso: o meu Deus tem o poder de transformar as circunstâncias ruins em benefícios para mim. Você olha para tudo à sua volta e parece que a única opção que você tem é chorar. É basicamente assim, o salmista no Salmo 121: eleva os olhos para o monte, de onde vai vir o meu socorro? Mas você de repente vê que o seu socorro realmente vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. E eu amo o Salmo 84, versos 5 ao 7, porque diz algo muito poderoso. Diz bem assim: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram a sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca. Repita isso: vale de Baca. Fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enche de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Quem é que sabe o que é um vale de Baca? Irmão, quem que é o teu pastor? Vale de Baca era conhecido como lugar da impossibilidade humana, mas também o lugar da provisão divina. Os judeus que moravam mais ao norte de Israel faziam as suas peregrinações até Jerusalém para adorar ao Senhor. Só que era uma peregrinação de muitos desafios, uma peregrinação onde o sofrimento visitava eles, com dor que era quase que impossível suportar. E aí, sabe quando você sai para uma viagem, que você chega num lugar que para voltar é a mesma distância do que para chegar? E aí você não tem uma opção. Desistir agora, mas para voltar vai ser o mesmo que a distância que chegar. Mas você já está exausto, já está cansado, você não sabe mais de onde tirar forças. E geralmente no Vale de Baca era isso que acontecia, onde a impossibilidade humana gritava, mas era onde eles conseguiam ver o cuidado de Deus e a provisão de Deus no meio de uma terra árida, encontrando água para continuar a sua jornada. E aí eles diziam que de força em força eles chegavam em Sião para adorar o nome do Senhor. E aí o que eu aprendo aqui? Que é nas circunstâncias mais adversas que você vai de fato perceber a provisão de Deus em você, o cuidado de Deus em você, a atenção de Deus com você. Vivemos dias em que o sofrimento é motivo para desistência, em que o sofrimento é intolerado pelo cristão. Quem já percebeu isso? Sofreu, faz biquinho. Sofreu, fica de mal. É uma geração um pouco diferente, porque é uma geração que vem para a igreja por uma promessa de conforto. É uma geração que vem para Jesus com uma promessa de conforto. E aí, se eu venho pelo conforto e sofro, o que eu faço? Se vem pelo motivo do conforto, sai pelo motivo do sofrimento. É o que basicamente Jesus ensinou na parábola do semeador, que lançou a semente e uma delas não
produziu frutos, justamente porque simbolizava a que caiu num terreno de aflições, de dores, de sofrimento. E as aflições vêm e roubam essa semente. E hoje talvez seja o momento de você se perguntar: será que você veio para Cristo pelo conforto? E aí toda vez que fica desconfortável você pede para sair? Toda vez que fica desconfortável você pensa assim: ai, é hora de eu procurar outra coisa, é hora que eu tenho que fazer outra coisa, porque eu estou sofrendo. Gente, ano de 2008, eu vi algo do meu pastor que na hora eu odiei, mas foi a coisa mais importante que eu escutei para a minha vida. Eu estava num profundo sofrimento, e era um sofrimento tão profundo para mim que eu disse assim: pastor, eu não estou suportando a dor desse sofrimento. E aí, o que você espera nessa hora? Ô, meu filho, vem cá, eu vou orar por você, já já essa dor vai passar. É assim ou não é? Sabe o que ele me disse, pastor Claudinei? Eu te entendo, mas eu não posso fazer nada acerca dessa dor. Você vai ter que passar por ela. E aquela dor escondia uma pérola que só passando por ela eu seria capaz de acessar. Cuide com seu protecionismo, querendo evitar o sofrimento a qualquer custo na vida das pessoas. Talvez você está querendo evitar um sofrimento que esteja na agenda de Deus, para transformar essa pessoa à imagem e semelhança de Cristo. É necessário discernir. E hoje em dia, você pode ver isso em muitas famílias. Pessoas que tiveram mãe e pai mão de ferro, acabam às vezes se tornando mãe e pai permissivos. Ou mãe e pai muito protetivos, que não deixam o filho enfrentar nada na vida, não deixam o filho passar por nada na vida, não deixa a criança nem brincar na terra. Ai, tem micróbios. Cresce um fraco, uma fraca, intolerante à dor, intolerante a cenários de desafios, e tudo é motivo de desistência. Começa e não termina nada, porque é intolerante à dor, é intolerante ao sofrimento. Mas acredite, se você é cristão, Deus vai derrubar todas as muletas que tem te sustentado, para que você aprenda no sofrimento a depender só dele, e da provisão dele, e do cuidado dele. Ele vai te levar para o vale de Baca, onde você vai ter que entender que é lá onde as impossibilidades humanas só podem confiar na provisão divina. Quem está entendendo isso? Amém. Continuando. Mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus sempre será a razão da nossa alegria. Você pode dizer isso? O sofrimento pode permanecer, mas é Deus a fonte da minha alegria. A palavra de Deus nos diz, num texto que você canta ele, só não sei se vive, mas você canta. Abacuque, capítulo 3, o verso 17 ao 18 diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A circunstância está melhor? Não. O dinheiro cresceu? Não. As coisas mudaram? Não.
mas eu sei que o meu Deus continua sendo o mesmo. E é por isso que ainda assim, nele me alegrarei e nele exultarei. Então nós podemos nos alegrar, porque a fonte da nossa alegria não é terrena, ela é celestial. Mas principalmente, podemos nos alegrar nas próprias tribulações, por saber o que elas produzem. Repita isso: o sofrimento produz algo bom. E eu quero que você abra a sua Bíblia para ver isso, porque só estou te preparando para falar o que eu quero falar na sequência. É uma introdução, caso contrário você não vai entender o que precisa entender. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 5, versos 3 ao 5. Esse eu quero que você veja na sua Bíblia, para que você deixe marcado e você acesse todas as vezes que você puder. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, sinceramente, quem aqui quer ser mais perseverante, persistente, que não para no meio, que não desiste? Quem quer ter um caráter aprovado? Quem quer ter uma esperança que não se decepciona? O caminho é se gloriar nas tribulações, sabendo que são as tribulações que você vai enfrentar que vai produzir em você perseverança. E a perseverança que você só vai encontrar no comportamento, no posicionamento, na atitude que você vai ter no meio da dor, no meio do sofrimento, é que vai trazer a você um caráter aprovado. E esse caráter aprovado é a esperança que não decepciona. Você precisa do sofrimento se você quer se habilitar diante de Deus para coisas maiores. Porque Deus não vai confiar nada grande para quem é frouxo no dia da angústia. Deus não vai confiar nada grande para quem desiste quando a febre chega, quando a dorzinha de cabeça bate. Eu estou com disposição hoje, não vou no culto não. Será que Deus vai confiar uma obra para alguém assim? Mas veja bem, pega a sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4. Diz bem assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Você jamais será habilitado diante de Deus sem antes ser aprovado na escola do sofrimento, sem antes descobrir quem é o Deus a quem você serve e a quem você pode contar no meio do sofrimento. Quem está entendendo isso, diga amém. Então veja bem, Paulo e Silas sofreram por quê? Porque estava fazendo algo ruim?
Não. Eles sofreram porque estavam fazendo bem. Eles estavam pregando o Evangelho. As pessoas estavam sendo libertas. As pessoas estavam sendo curadas. As pessoas estavam encontrando a vida que só Jesus pode dar. Mas naquele processo de salvar vidas, tinha uma mulher que por espírito maligno adivinhava as coisas. Inclusive, uma coisa boa. A Bíblia diz que ela andava atrás de Paulo e Silas dizendo: são homens de Deus, escutem o que ele fala. E era o capeta falando na boca dela. Não se engane com pessoas que até discernem quem é ou quem não é homem de Deus, viu? Paulo discerniu o espírito e disse: Satanás, vai embora. E o espírito maligno saiu daquela mulher. Só que acabou o negócio de adivinhação. Gerou prejuízo no mercado. E aí todos que desfrutavam daquelas adivinhações se enfureceram. Principalmente os senhores, donos daquela mulher que era escrava. E agora eles denunciam Paulo aos magistrados. Paulo e Silas é preso, é açoitado, e açoitado de forma severa. E severa é para machucar, tá? É bater até não aguentar mais. E depois disso ele é preso. Mas ele não é preso em qualquer lugar, ele é preso numa cisterna úmida, fria, molhada. E lá nessa cisterna é preso num tronco que era um instrumento de tortura. Ou seja, não basta estar preso, tem que estar preso sentindo dor. E aí, aqui começa a pregação. Quem seria você nesse cenário? O que você falaria para Deus nessa hora? Ai, Senhor, eu estou pregando o Evangelho no Teu nome, e o Senhor permite eu passar por isso. Seria isso? A Bíblia diz que quando é por volta da meia-noite, ainda que no instrumento de tortura, Paulo e Silas oram e cantam hinos de louvores ao Senhor. E aí o que nós aprendemos nesse cenário? Que no sofrimento, e apenas no sofrimento, temos grandes oportunidades de testemunhar a Cristo. Acredite, o seu testemunho só ganha autoridade e poder quando ele é provado e aprovado no sofrimento. Paulo e Silas foram provados e aprovados no sofrimento. Os presos ouviram o Evangelho. O carcereiro e a sua família ouviram o Evangelho, foram batizados. E se você ler a história, ainda que o Senhor tivesse libertado Paulo e Silas, aquela libertação não foi para eles fugirem, foi para salvar o carcereiro. Porque no dia seguinte, depois do carcereiro cuidar dos ferimentos deles, servir uma bela de uma janta, recebe a ordem para libertar Paulo e Silas. E Paulo e Silas insiste: não, nós fomos presos injustamente, queremos que os magistrados venham nos libertar. E do jeito que eles se posicionaram, assim aconteceu. Mas tudo aconteceu dessa forma, porque antes, no sofrimento, eles ganharam poder e autoridade no testemunho. Repita isso: o meu testemunho só tem poder se for provado e aprovado no sofrimento. E aí sabe qual é o maior desafio? É que quando chega a hora de Jesus dar a você o maior de todos os testemunhos para você impactar e salvar muitas pessoas, quando começa a dorzinha você desiste. Ai, não aguento mais esse sofrimentozinho. Estou sendo perseguido na célula. Ninguém me ama na célula. Não lembraram do meu aniversário.
não fui cumprimentada no culto. Vou procurar outra igreja. Não me lembraram de mim na ceia. Tive que tomar ceia online. Cara, é um sofrimento que dá vergonha quando a gente olha pelo que as pessoas sofriam para pregar o Evangelho. Mas aí é aquilo que eu fiz menção: se vem pelo conforto, no desconforto, pede para sair, porque ainda não consegue ver como alegria o motivo de passar por diversas tribulações. Mas veja bem, é fácil cantar quando tudo vai bem, é ou não é? É uma delícia. É fácil cantar na igreja, mas hoje o Senhor está nos convocando a cantar na prisão. Por exemplo, Paulo cantou na prisão, e nós reclamamos no conforto do nosso lar. É assim ou não é? Será que eu vou no culto hoje? Será que eu vejo pelo menos o online? Até no conforto do lar é um desafio prestar um culto a Deus. Está no culto online, mas está no WhatsApp também fazendo outras coisas. Paulo cantou machucado, Silas cantou machucado, com fortes dores, e nós reclamamos cheios de saúde. Talvez você está no culto aqui hoje e não tem nenhuma dor insuportável no teu corpo, mas eu sei que tem pessoas agora no online com dores no corpo assistindo esse culto. Eu sei que tem pessoas da nossa igreja internada agora após uma cirurgia, que está adorando a Deus, louvando ao Senhor. Eu sei que tem uma senhorinha chamada Yolanda que está no culto agora, com 93, 94 anos, fisicamente impossibilitada de estar aqui, mas se alegra e louva ao Senhor, enquanto outros ficam de mimimi, cheios de saúde e vigor. Paulo e Silas cantaram quando foram injustiçados, e nós reclamamos até mesmo quando somos honrados. Ai, não me honrou à altura, eu merecia muito mais. Repita isso: eu não posso esperar as coisas melhorarem para ser uma testemunha de Jesus. Porque Paulo e Silas, gente, libertos ou presos, a vida de Cristo transbordava a partir da vida deles. E mais, repita isso: no sofrimento, eu aprendo que quem canta na prisão jamais será preso. Repita isso: quem canta na prisão jamais será preso. Eu acho que você não entendeu. Se você aprender a cantar na prisão, absolutamente nada terá o poder de aprisionar você. Por quê? O corpo deles estava na prisão. O corpo deles estava preso num tronco, instrumento de tortura. Mas onde que a alma deles estava? Estava conectada com o céu, estava conectada em regiões celestiais. E ainda que no meio do sofrimento, os lábios deles só sabiam orar, falar com Deus e adorá-lo, cantar louvores ao Senhor. O poder do seu testemunho, o poder da vida de Cristo só se manifesta em você se você aprender a cantar no meio da prisão, se você aprender a cantar no meio do sofrimento, se você aprender a cantar ainda que as circunstâncias não mudem. É nessa hora que aparece em você o Cristo que vive em você, o Deus que vive em você. A alma estava livre para adorar a Deus.
enquanto que outras pessoas estão livres do corpo, mas a alma está presa quando o assunto é se renderem à adoração a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Outro aprendizado, e aqui eu concluo. Essa pregação vai ter que se transformar em uma série, que é muita coisa. Mas eu quero concluir dizendo: é no sofrimento que nós vemos que as horas mais escuras da vida é que Deus nos convida a brilhar como estrelas. É em noites escuras que a sua estrela vai brilhar. Quem aqui já viu uma estrela no céu? E quando que essas estrelas estavam brilhando mais? Era durante o dia? Era durante a noite? Era qualquer noite? Quanto mais escura a noite, maior o brilho das estrelas. E eu quero aqui afirmar algo para você. Era meia-noite, era a hora da solidão, era a hora do silêncio, era a hora da escuridão, mas Paulo e Silas decidiram adorar a Deus, decidiram entrar na presença de Deus em adoração. Ou seja, para eles não importa a escuridão da noite, a luz que define eles é a luz de Cristo, é a luz de Deus. E na escuridão de uma cela, na escuridão de um lugar onde eles estavam, aos olhos humanos, sem solução, eles viram a glória de Deus se manifestar. E hoje, você está aqui, porque Deus quer dar um significado novo para todo o sofrimento, prova ou circunstâncias que você está tendo que enfrentar. E talvez Deus está salvando pessoas aqui de decisões erradas, de direcionamento errado, porque foi beliscado pelo desconforto do sofrimento. Mas me ajuda a pregar, dá um tapinha na costa do irmão que está aí do seu lado e fala assim: você não vai pedir para sair, né? Vocês lembram de um filme que dizia assim, 01 ou 02, não sei, pede para sair? Quem se lembra? Tropa de Elite. Era o 01, qual que era o número? Pede para sair, 01. Pede para sair. Quem aqui é do tipo Nutella que pede para sair quando o sofrimento chega? Está na hora de se tornar raiz. O sofrimento chega, mas sair não é uma opção, porque você sabe acessar o Santo dos Santos através da adoração. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que o campo não produza o seu fruto, ainda que não haja ovelhas, que não haja bois, ainda que as circunstâncias não mudem, a sua alegria estará no Senhor, e nele você exultará e se alegrará, porque você sabe que essa leve e momentânea tribulação tem um poder poderoso de gerar em você a perseverança, o caráter, a pessoa que Jesus está preparando para confiar coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias. O sofrimento na vida do cristão nunca é sem propósito.